Eu diria que existem pessoas boas e más entre os seguidores de qualquer fé. Em qualquer fé, qualquer cultura, qualquer nacionalidade, sempre há pessoas boas e más. Nem todo muçulmano é um muçulmano perfeito, nem todo cristão, nem todo policial, nem todo vizinho é uma pessoa perfeita, um ser humano perfeito. Então eu nunca julgaria meu vizinho cristão. Eu nunca vou julgar o cristianismo com base nas deficiências do meu vizinho cristão, por exemplo. Um muçulmano não precisa se parecer comigo ou com o irmão Mahmoud. Um muçulmano pode ser de qualquer raça, qualquer gênero, qualquer origem, qualquer cultura, qualquer nacionalidade. Caucasiano, filipino, japonês, do Alasca, certo? Você escolhe. Qualquer pessoa que concorda com as 6 crenças e os 5 pilares do Islã, nós dizemos que essa pessoa é muçulmana. Bismillahirrahmanirrahim, eu começo em nome de Deus, o mais benevolente e o mais misericordioso, e dou as boas-vindas e saúdo todos vocês com a saudação islâmica de Assalamu alaikum. Obrigado, irmão Muley. Então, o biryani não só vai explodir seu cérebro, eu deveria dizer meu cérebro. Não sei se é o cérebro, ok? Ou a língua, que tal aqui? Também tem um grande efeito nisso, mas é delicioso, vocês vão adorar. Então, em nome de todos os muçulmanos, queremos agradecer a todos vocês e dar uma grande salva de palmas por terem vindo visitar nosso centro. Muito obrigado. Sim. Como estávamos conversando com o chefe e com os outros, o tempo não está ruim. Olhem lá fora, está bonito e ensolarado, até está fresquinho. Podemos sair com nossas famílias, podemos nos divertir, socializar e fazer compras. Tivemos uma casa aberta na mesquita, irmão Mahmoud, a casa aberta de mesquita mais fria da minha vida, e isso foi em Calgary, no Canadá. A temperatura real, não o clima descontraído, aliás. A temperatura real era de menos 25 graus, imagine isso. E então fiquei surpreso que cerca de 100 pessoas apareceram lá. Eu pensei, sério, vocês vieram aqui com menos 25 graus. Sim, eles vieram, eles aprenderam. Nós construímos pontes maravilhosas, então quem são seus vizinhos muçulmanos? Deixe-me perguntar com esse pequeno teste de uma pergunta. Suponha que você receba essa escolha ou esse conjunto de opções. Quantos muçulmanos você acha que existem? Na região de Chicagoland, como na cidade de Chicago e nos subúrbios vizinhos? Eu diria 2 milhões, 2 milhões, 2 milhões. Uau, ok, um dia. Ok, um dia. Quantos foram na sua experiência? 300 mil, chefe. Eu sempre respondo 100, então 500. Aí está, você está sempre certo, você está sempre certo. Então é 500, certo? É 500 nos Estados Unidos inteiros, aproximadamente 5 milhões, e o Islã é um dos segmentos da população que mais cresce. Então 500, então, meio milhão de muçulmanos nos Estados Unidos. Eu não sei ao redor do irmão Ravid, por essa área, aproximadamente quantas famílias muçulmanas, talvez 1.000 ou 500, 2.500 combinadas, certo? E quase 2, talvez vamos incluir quase aí, então cerca de talvez 3.000, 5.000, aproximadamente isso. E podemos ter cerca de talvez 10 ou 15 mesquitas nessa área, digamos em um raio de 8 a 16 quilômetros, certo? E este é um desses centros islâmicos, então um muçulmano não precisa se parecer comigo ou com o irmão Mahmoud. Um muçulmano pode ser de qualquer raça, qualquer gênero, qualquer origem, qualquer cultura, qualquer nacionalidade, caucasiano, filipino, japonês, do Alasca, certo? Você escolhe. Qualquer pessoa que concorde com as 6 crenças e os 5 pilares do Islã, nós dizemos que essa pessoa é muçulmana, e qualquer um do Iêmen, Tuba, certo? Ou de qualquer região, correto? Então, na verdade, se você olhar para este mapa do mundo, qual país vocês acham que tem mais muçulmanos? Acho que já sabem, então não respondam. Vamos deixar nossos convidados responderem. Então existem mais de 200 países no mundo, e 57 deles são muçulmanos. Entre os países de maioria muçulmana, qual país você acha que tem o maior número de muçulmanos? Somente os convidados, por favor. Não, vocês já sabem a resposta. Não, ok? Não, ok? Eu sei que todos querem responder. Ok, por favor. É a Arábia Saudita, Egito, Iêmen. Quem disse que a Malásia é realmente tão safe? Não tem C lá em cima, né? Isso é um palpite?
Acho que tem um fã. Malásia está certa. Indonésia, Indonésia, aí está. Indonésia, 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 bem ao lado da Malásia. Aliás, bem pertinho. Então, há aproximadamente 230 milhões de muçulmanos na Indonésia. Depois vem a Índia, o Paquistão, Bangladesh, nessa ordem. Então, o ponto é o seguinte: há mais muçulmanos no Extremo Oriente do que no Oriente Médio. Uau, mais muçulmanos assim. Então, vamos falar sobre fé. Ok, então imagine que todos vocês estão em um trem em movimento e de repente vocês acordam e percebem que estão em um trem. E o trem está indo muito rápido. Então pode ser que vocês se perguntem: ei, quem me colocou nesse trem? Para onde estou indo? Como devo lidar com meus companheiros de viagem? E para onde esse trem está indo? Essas seriam as perguntas naturais. Da mesma forma devemos fazer essas perguntas. Estamos neste mundo e o mundo está em movimento. E estamos vivendo com nossos companheiros americanos, nossos semelhantes. Qual é o propósito de haver um poder superior que nos criou? Quem é esse poder superior? Qual é o propósito para o qual ele nos criou? Como vivemos com nossos semelhantes e o que acontece depois que partimos? Então, essas são exatamente as mesmas perguntas que o Islã responde de forma convincente. Como dizemos, o que você acha que é a resposta certa? Então, a primeira pergunta que eu tive era uma pergunta fácil. Fácil, né? Essa aqui é uma pergunta complicada. Vamos dar uma olhada. Bombeiro. Sim, o bombeiro. Vamos lá. Escutem, eu respondi 2 milhões. Vamos não ir até o bombeiro. Ok, uma resposta errada, certo? Uma resposta errada. Vamos eliminar isso. Então eu fiz a mesma pergunta para um colega meu no hospital. Sabe, José, quem você acha que os muçulmanos adoram? E na hora ele me deu a resposta, sabe? Eu sei a resposta. Ele disse. Eu disse, Sabiu, vocês adoram Buda? Eu falei, poxa, cara. Essa é a resposta mais errada de todas as respostas erradas, certo? Então vamos eliminar essa resposta. O veículo, bem, eles não usam. Então, Abraão, temos uma resposta. Maomé, que a paz esteja comigo. Outra resposta. Essa é a maioria, essa é a sua resposta final. Essa é a sua resposta final? Não, ajuda. A ajuda? Não. Só restam talvez mais 3 opções ou 2 opções. Vamos lá, vocês têm 50-50. Viu? Agora ele entendeu, né? Nós não adoramos Jesus. Nós o consideramos um ser humano, um profeta, um grande profeta, respeitando, honrando e amando ele, mas não o adorando. Ok, agora restam 2, eu acho, ou talvez um, certo? Vai em frente, vai em frente. Tem mais um Alá aí. Alá, aí está, essa é a resposta certa, tudo bem, então isso é importante. O resto deles, além de Alá, são todos humanos, todos mensageiros. Além de Buda, que não consideramos mensageiro, os demais são profetas e mensageiros. Então, Alá é o nome de Deus na língua árabe para o mesmo Criador. Qual é o nome de Deus em espanhol? O que você diria? Deus, isso mesmo. Em aramaico, que era a língua de Jesus, o nome é Alá. Em inglês, é o Criador. Em hebraico é Yahweh, Jeová, Elohim. Em árabe é Alá. Então, quando nós muçulmanos dizemos Alá, não estamos adorando um Deus diferente. Nós temos o mesmo Criador, só que na língua árabe, o nome desse mesmo Criador é Alá. E esses são alguns dos atributos do Criador. Nós dizemos que Deus é um só, ele é independente. Ele não sente fome, sabe? Do jeito que nós sentimos fome e sede. Nós dizemos que ele é eterno, ele é o Criador poderoso, ele criou todo o universo. Ok, quantos de vocês são da fé cristã ou judaica? A maioria de vocês, certo? A maioria de vocês? Ok. Então, existe uma história familiar sobre Adão e Eva no Alcorão, também na Bíblia, com uma pequena diferença, certo? Uma diferença sutil, mas importante. Então, o Islã também acredita que Deus criou Adão e Eva inicialmente e ele lhes deu essa orientação importante, que aproveitem todas as coisas no paraíso,
mas fiquem longe deste fruto específico, desta árvore específica. Eles foram enganados, cometeram o primeiro erro, mas de acordo com a Bíblia, quem cometeu o primeiro erro? Adão ou Eva? Você lê, todos os homens vão dizer Eva. Foi Eva, de acordo com a Bíblia, mas de acordo com o Alcorão, foram tanto Adão quanto Eva. Eles igualmente cometeram o primeiro erro. Então o Islã não culpa Eva ou as mulheres por terem cometido o primeiro erro. O irmão Memudai sempre dizia que o Islã valoriza a igualdade, que começa desde o primeiro dia. Certo, desde o primeiro dia, aí está, ok, então existe essa diferença sutil. A segunda diferença sutil é que, de acordo com a Bíblia, o pecado entrou no mundo por causa do primeiro erro deles, sabe? O pecado original, como as pessoas dizem, certo? Mas, de acordo com o Islã, o que aconteceu foi que depois que eles cometeram o primeiro erro, ambos perceberam que cometeram um erro. Então, ambos se arrependeram diante de Deus e Deus perdoou os dois. Fim da história. Então, nós dizemos que o pecado deles, Deus perdoou, esse pecado não é passado para o restante da humanidade. Então, no Islã, nós não temos o conceito de pecado original, nós temos o conceito de bondade original. Que toda criança nasce pura, inocente, sem mancha. Quando elas atingem a idade da puberdade, é aí que cometem erros e as consequências aparecem. E ele criou o restante dos profetas e lhes deu um mandamento importante: que convidem seu povo para que não adorem humanos nem ídolos, nem a criação, mas que adorem e se submetam somente a um Deus. Então, essa submissão a um só Deus, o mandamento e o conceito que Deus deu a todos os profetas em árabe, isso é Islã. Parece que todos começaram rápido. Desculpe, tudo bem. Orem por todos. Fiquem seguros e obrigado pelo serviço, pessoal. Aplaudam por terem vindo aqui. Segurança e salvar vidas vem sempre em primeiro lugar. Isso é fundamental. Eles estão em serviço e que permaneçam saudáveis e seguros. Essa é a nossa oração, porque eles são nossos semelhantes, são nossos irmãos e irmãs. Dizemos que o Islã foi dado como orientação por Deus ao primeiro homem, Adão, e depois a todos os profetas. Então, o que há em comum entre todos esses profetas? Existem cerca de 25 profetas mencionados no Alcorão, e estes são alguns deles. Você tem os nomes em árabe e depois os nomes bíblicos. Como você pode ver, Moisés da Bíblia é Musa no Alcorão. Você tem Davi da Bíblia e então você tem Daúde no Alcorão, certo? Mesma pessoa, nomes diferentes. Mas aqui vai uma pergunta de quiz. De todos os profetas mencionados no Alcorão, qual profeta você acha que é mais honrado por ser mencionado mais vezes no Alcorão? Pelo nome, qual você acha que é? E chefe, não tem respostas A, B, C ou D aqui, ok? Ibrahim, o profeta Abraão, é o segundo mais mencionado. Quase isso, né? Ele é mencionado 69 vezes. No Alcorão você sabe sua incrível mensagem sobre a unicidade de Deus, seus milagres, seus desafios. Ele está presente em todo o Alcorão, com honra, respeito e amor. Tudo bem. Então aqui vai uma dica, chefe. O profeta mais mencionado no Alcorão é o maior profeta do Antigo Testamento, e o nome dele começa com a letra M. Moisés. Correto, Moisés, que a paz esteja com ele. Esses são alguns dos livros que Deus revelou aos profetas anteriores. Um livro foi dado, ou pergaminhos foram dados a Abraão, depois a Moisés, depois a Davi, depois a Jesus e a Maomé. Que a paz esteja com eles. Então, como muçulmano, acreditamos em todos eles da forma como foram dados em sua forma original. Mas se precisarmos de um livro para orientação, qual você acha que nós muçulmanos usamos? De todos esses livros lá em cima, começa com a letra Q. O Alcorão, certo? Sim, então dizemos que esse é o último e definitivo livro que Deus deu como orientação para a humanidade. Então, sobre o que é o Alcorão? Antes de irem embora, todos receberão um presente gratuito com uma tradução do Alcorão. Esse é um presente especial de conhecimento que queremos passar para cada um de vocês. Então, o Alcorão fala sobre quem é o Criador, o Alcorão fala sobre a orientação divina.
Assim como nos seus departamentos, em nosso país, em cada estado, há coisas que devemos ou não fazer. Ao dirigir, existem regras específicas para a estrada. Então nós dizemos que o Alcorão é uma orientação para toda a humanidade, sobre como devemos viver uns com os outros. Então, qual foi o impacto de Muhammad, que a paz esteja com ele, o profeta Muhammad? Ele acabou com o infanticídio feminino e aboliu o racismo. Tornou-se uma sociedade baseada na igualdade de todas as raças. A subjugação das mulheres foi abolida, a pobreza foi abolida, as guerras tribais foram abolidas. Tornou-se a sociedade mais utópica. Pergunta rápida para todos vocês. Quantos mandamentos existem no Antigo Testamento? E, por favor, não digam 10. Certo, mais de 10, isso mesmo, alguém pode falar. Não digam 10, certo. Tudo bem, alguém... Alguém? Sim. Sim, ele acertou. 613 mandamentos e os mais importantes são os 10. Assim como há tantos mandamentos no Antigo e Novo Testamento, o Alcorão também tem os princípios, os mandamentos ou as orientações. Estes são alguns deles. Controle sua raiva, certo? Controle sua raiva. Eu digo, se todo ser humano, se todo motorista seguir esse mandamento, esqueça toda aquela raiva no trânsito, certo? Todas as mortes que acontecem, toda a raiva, né? As pessoas fechando umas às outras. Excelente mandamento, especialmente sábio Mehmood. Que tal incluir isso nas regras de trânsito? Controlar sua raiva? Então temos, não seja arrogante, sabe? Às vezes eu ensino isso para meus filhos. Qualquer bênção que Deus tenha te dado, sabe? Seu corpo, sua saúde, suas habilidades, todas as bênçãos, elas vêm, em última análise, do Criador. Então não podemos ser arrogantes, temos que ser humildes, falar uns com os outros com gentileza. Eu amo o 4º mandamento. Seja bom com seus pais. Sabe, depois da adoração a Deus, honrar nossos pais é um dos maiores mandamentos no Alcorão. Então eu costumo dizer aos meus filhos e aos jovens, quando estou falando com os jovens, que não existe esse conceito de asilo para idosos. No Islã, irmão de Yahweh, a casa dos pais é a casa do filho e vice-versa. Então minha mãe, quando ela ficou doente com paralisia e derrame, nós cuidamos dela por 10 anos, ela faleceu em nossa casa, não em um asilo, não em um lar para idosos. Ela é da nossa família, do mesmo jeito que eles cuidaram de nós quando éramos bebês. Então não existe esse conceito de asilo no Islã. Você está ouvindo o chamado para a segunda oração do dia. Irmão Ayman, tudo bem, eu vou traduzir isso. Ok, está dizendo, Allah é o maior, Allah é o maior. Eu testemunho que não há outro Deus além de Allah. Atestou que Muhammad é mensageiro de Allah. Testemunho que Muhammad é mensageiro de Allah. Venha para a oração. Venha para a oração. Venha para o seu sucesso. Venha para o seu sucesso. Allah é o maior. Allah é o maior. Não há outro Deus além de um só Deus, Allah. Então, este é um chamado para a oração feito antes de cada uma das 5 orações diárias. Então, às 13h30 nós vamos orar. Isso é no Islã. Ok, algum de vocês já visitou um país muçulmano? Não? Tudo bem, se você for lá, certo? Se você for para lá, Egito ou Turquia ou Irã, Iraque, qualquer país muçulmano, você vai ouvir o chamado para a oração com o sistema de alto-falantes do lado de fora da mesquita, para que toda a comunidade possa ouvir. Por causa das restrições de zoneamento, não podemos transmitir isso do lado de fora. Então, o propósito do chamado para a oração é avisar as pessoas de todo o bairro que a oração vai começar em alguns minutos, certo? Meia hora, 1 hora, de qualquer forma. Então se prepare, sabe, largue o que estiver fazendo e, se puder, venha para a mesquita e reze.
Então, esse é o motivo ou o propósito do chamado para a oração. Então, como estávamos mencionando lá embaixo, quantas vezes os muçulmanos rezam? 5, sim, 5 vezes, e isso é feito toda vez? Então agora, a grande pergunta é, como os muçulmanos devem viver com seus colegas americanos, pessoas de outras religiões e sem religião, pessoas da humanidade? Então, há uma passagem no Alcorão, capítulo 60, versículo número 8, que diz para viverem uns com os outros. Então, isso é direcionado aos muçulmanos, dizendo para viverem com seus vizinhos, viverem com pessoas de outras religiões, com justiça, com bondade e com paz. Então, o modo padrão para os muçulmanos viverem com nossos colegas americanos ou com as pessoas da humanidade é com bondade e justiça. E deixe-me terminar com isso, certo? Deixe-me terminar com isso. Um dia todos nós teremos que morrer. Essa é a realidade da vida. Segundo o Islã, todo ser humano será trazido de volta à vida. Então, assim como no final de um semestre, haverá um dia de ressurreição e um dia de julgamento. E Deus, de acordo com o Islã, julgará cada ser humano. Como você viveu sua vida, em que acreditava, quais ações você realizou? Você seguiu apenas o Criador ou estava adorando humanos e ídolos, o sol, a lua, o rio, a criação? Então, se uma pessoa tem a crença correta e faz boas ações, sendo o melhor ser humano, o melhor vizinho, o melhor membro da família, de acordo com Deus, essa pessoa, pela misericórdia de Deus, vai para o paraíso. Caso contrário, haveria consequências. O Islã acredita no fogo do inferno. E deixe-me terminar com o mesmo palavras com as quais o irmão Mermud começou o programa. E esse versículo é do capítulo 49, versículo número 13 do Alcorão, e a tradução é esta. Deus está falando para toda a humanidade, e Deus está dizendo, ó humanidade, eu os criei a partir de um único homem e uma única mulher, e os fiz povos, nações e tribos. Para que vocês se conheçam, não para que odeiem, desprezem ou discriminem, mas para que se conheçam. Então Deus diz que o melhor entre vocês é aquele que teme a Deus e é uma pessoa piedosa. Então eu espero e oro para que Deus abençoe a todos nós, guie a todos nós e nos ajude a viver como irmãos e irmãs nesta maravilhosa humanidade. Que Deus nos ajude. Muito obrigado por terem vindo. Obrigado. Obrigado, Sr. Sabil Ahmed. Mais uma salva de palmas para Sabil Ahmed. Realmente ótimas informações. Sempre que ouço esse cavalheiro, também aprendo algo novo e agora entendo o motivo. Todas as cafeterias iemenitas estão abrindo na Rozavan, então parece que foi descoberto lá. Então eu simplesmente quero agradecer a todos os nossos vizinhos, aos membros da nossa comunidade. Bem, obrigado. Você chegou na hora. Vamos encerrar. Obrigado ao nosso socorrista por se juntar a nós. Eles têm um trabalho difícil para nos manter seguros e é maravilhoso que tenham separado um tempo para estar aqui. É uma sessão de perguntas e respostas. Sim, antes de encerrarmos, Sabil Ahmed me lembrou que teremos apenas uma sessão de perguntas e respostas de 2 a 3 minutos, caso haja dúvidas específicas. Então talvez possamos abrir para perguntas e respostas e depois finalmente chegaremos ao encerramento. Não apenas uma sessão de perguntas e respostas, talvez se você puder também mencionar como você descreveria sua experiência vindo aqui, seu feedback, porque nós também queremos fazer eventos abertos semelhantes em todas as mesquitas do país, nas mais de 3.000 mesquitas do país, certo? E não só isso, vocês também podem nos convidar para seus locais de culto, suas igrejas, suas sinagogas, seus locais de adoração. Porque de verdade, quando começarmos a nos entender, todo o medo do desconhecido vai desaparecer. Vamos perceber que todos somos humanos, todos somos irmãos e irmãs vindos de uma só família que vai nos unir, e a humanidade precisa disso. Por favor. Michael McGlynn, sou o chefe de polícia de Albuquerque, obrigado pelo convite. Acho que foi ótimo vir e passar um tempo juntos, ouvir todos vocês, conhecer todos vocês. Você mencionou várias vezes sobre equívocos como policial ao longo de muitos anos. Muitas pessoas também têm equívocos sobre nós, e eu sei que uma das maneiras que encontramos para superar esses equívocos é simplesmente saindo para a comunidade. Mais ainda, conversando cara a cara, permitindo que os moradores e membros da comunidade conheçam nossos policiais pessoalmente, saibam que somos pessoas como eles, com filhos, cachorros, gatos, contas para pagar e tudo mais que acontece na vida.
Então, eu acho que foi ótimo ter o evento, agradeço pelo convite. Acho que deveríamos fazer isso com mais frequência para que mais pessoas possam se conhecer e eliminar esses equívocos. Obrigado. Obrigado. Uma grande salva de palmas para o nosso chefe por ter vindo aqui. Sim. Se outra pessoa puder pegar o microfone e você mencionar, talvez não seja você, mas alguns têm equívocos sobre o Islã ou muçulmanos. Porque se alguém me fizesse essa pergunta, ok, Sabil, qual é o equívoco que você tem sobre a América, ou cristãos, ou judeus? Eu talvez fizesse uma longa lista, aliás. Então, porque o que acontece é que, se não esclarecermos nossas percepções erradas ou equívocos, isso pode nos impedir de entender melhor nossos vizinhos. Então, qualquer coisa que você ache que possa ser um mal-entendido que as pessoas tenham sobre o Islã e os muçulmanos, por favor, sinta-se à vontade. Agora é a hora, se você quiser. Sim, pode pegar o microfone, por favor. Podemos mencionar o que te trouxe aqui, o que é bom, porque é bom que você esteja aqui. Mudamos para Oakbrook Terrace há cerca de 3 anos e sempre vimos isso ao fazer compras na região, por isso estamos muito felizes de estar aqui. Eu tenho uma pergunta e é sobre a vestimenta feminina. Eu notei alguns adereços de cabeça. Eu não quero ser invasiva, eu não quero... Mas hijab? Hijabs, obrigada. Alguns cobrem o rosto inteiro e outros só cobrem a cabeça. Qual é a diferença entre os dois? Ok, muito bom, muito bom. Então a pergunta é, sabe, algumas mulheres muçulmanas usam o hijab, mas algumas também cobrem o rosto com o véu, certo? Então por que algumas usam isso? Por que só algumas usam? Ok, então a modéstia é um conceito muito importante no Islã. Então, há uma passagem no Alcorão que fala sobre o conceito de modéstia, no capítulo 33, versículo 59, e no capítulo 24, versículo 31, então, Deus fala sobre a modéstia, e a modéstia não é só para as mulheres. Eu, como homem muçulmano, também preciso cobrir partes do meu corpo. Não posso usar roupas transparentes ou apertadas que mostrem o corpo. Preciso ser modesto. As mulheres, porém, devem se cobrir mais que os homens. Então, a pergunta é, e quanto ao véu no rosto? Algumas pessoas usam, outras não. Porque, de acordo com alguns estudiosos, usar apenas o hijab, roupas modestas, mas mostrando o rosto e as palmas das mãos, é permitido, segundo a interpretação de alguns estudiosos. Mas, de acordo com outros estudiosos do Islã, eles dizem que o rosto também deve ser coberto, porque o rosto de uma mulher também é um sinal de beleza. Você sabe, assim como as mulheres, certo? As mulheres que estão aqui, assim como as mulheres americanas, mulheres não islâmicas. Algumas mulheres usam mais roupas, outras usam menos. Mas ainda usamos alguma coisa porque é um sinal de modéstia, certo? Nós também usamos alguma coisa. Mesmo no verão, usamos alguma coisa, não é? Então esse também é um motivo para isso. Mas é importante lembrar que o uso do hijab não está apenas no Alcorão, no Islã, mas também no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Então isso não é algo que o Islã começou. Então, mesmo se você olhar para o Antigo Testamento, para a fé judaica, uma mulher judia, especialmente depois de se casar, não pode mostrar o cabelo. Ela tem que cobrir o cabelo. Mesmo para as pessoas de origem cristã, as mulheres cristãs, há uma passagem no Novo Testamento, em 1 Coríntios capítulo 11, versículos 5 e 6. Lá diz que as mulheres cristãs não podem mostrar seus cabelos. Então, o conceito de hijab, o conceito de modéstia também está presente na fé cristã e judaica, assim como está presente na fé muçulmana. Mas mesmo no mundo secular, certo? Em qualquer país, em qualquer cidade, em qualquer cultura, sempre existe um conceito de modéstia, de vestimenta. Então, o conceito islâmico de modéstia é para ambos os gêneros. E o propósito maior é que o Islã não quer que olhemos para as mulheres ou qualquer outra pessoa objetificando-as, mas sim respeitando-as. Pela honra, pelo respeito, pelos talentos, pelas bênçãos que Deus deu a elas e aos homens. Então, esse é o motivo do conceito de modéstia e do conceito de hijab. Boa pergunta, sim, obrigado por perguntar isso. Tudo bem, pode continuar. Acho que ainda temos um tempo. Vai em frente, chefe. Tudo bem. Sim, onde está o microfone? Fiquem à vontade para perguntar, comentar ou dar feedback sobre terem vindo. Isso será muito apreciado. Chefe Johnny Turkovic, do Distrito de Proteção contra Incêndios de Paris, e nossa equipe são tenentes e bombeiros paramédicos.
Nunca estivemos aqui, exceto em emergências propriamente ditas, então nunca tivemos muita interação. Lembro que antes jogávamos muito basquete com seus filhos no parque e era muito divertido. Mas acho que isso foi muito bem recebido do ponto de vista educacional. Assim como conhecer a comunidade, encontrar as pessoas e associar os rostos ao seu centro e tudo mais. Na mesquita conheço o senhor que se apresentou no corpo de bombeiros. Realmente não sabíamos o que fazer, porque nunca tínhamos vindo aqui antes, mas agora, vindo aqui, tem sido muito educativo, espiritual, e nós realmente apreciamos tudo. E muito obrigado, e me desculpe por isso. Claro, claro, sejam bem-vindos. Ok, uma grande salva de palmas para o chefe por vir e trazer todos os membros da sua equipe aqui. Obrigado por terem vindo e sejam bem-vindos a qualquer momento. Obrigado. Considere-nos sua família estendida. Tudo bem, apareçam quando quiserem. Certo, podem continuar. Mais alguém? Perguntas, comentários? Se eu estivesse em uma igreja, teria várias perguntas sobre religião comparada. Jesus, Maria, Alcorão, Bíblia, teologia e conceito de Deus. Sim. Eu sei que temos a panela, mas por quê? Fazendo isso em cima de um queijo? Bem, Posso falar de novo em 1 minuto. Então, na mídia, há muita cobertura sobre muçulmanos cometendo atos errados ao redor do mundo. E alguns desses atos podem não estar associados ao Islã. Você pode falar mais sobre isso? Ok, muito bom. É uma pergunta realmente importante, Joseph está perguntando isso. Existem muitas percepções na mídia sobre os muçulmanos que podem não refletir a fé islâmica. O que você acha sobre isso? Eu diria que existem pessoas boas e ruins entre os seguidores de qualquer fé. Em qualquer fé, qualquer cultura, qualquer nacionalidade, sempre há pessoas boas e ruins. Nem todo muçulmano é um muçulmano perfeito. Nem todo cristão, nem todo policial, nem todo vizinho é uma pessoa perfeita, um ser humano perfeito. Então eu nunca julgaria meu vizinho cristão. Nunca vou julgar o cristianismo com base nas deficiências do meu vizinho cristão. Por exemplo, eu não vou julgar as regras de trânsito de Oak Brook ou Elmhurst com base em alguns motoristas ruins, certo? Eu não julgaria a América do Sul, que é predominantemente católica, por algumas das falhas do povo da América do Sul, como os cartéis de drogas, a ditadura e a pobreza. Porque o cristianismo nem sempre é refletido pela cultura e pelo povo, assim como o islamismo nem sempre é refletido na cultura, nas pessoas e nos países. Então eu sempre diria, vamos fazer uma distinção entre as práticas dos muçulmanos e a fé islâmica, porque a fé islâmica, como mencionei lá em cima, fala sobre como os muçulmanos devem viver com nossos vizinhos, com respeito, com justiça e com paz. Novamente, o profeta Maomé, que a paz esteja com ele. Você sabe, quando ele estava vivendo com as pessoas em Meca, mas então ele se mudou para Medina. Havia muitos judeus naquela época em Medina. Uma das primeiras coisas que ele fez foi criar uma constituição chamada Constituição de Medina. Isso foi feito no ano 623, para ser exato. E a Constituição de Medina diz que os muçulmanos e os judeus, nós seríamos um só povo, o povo judeu. Vocês têm autonomia, ninguém pode obrigá-los a se converter ao Islã. Como maioria, os muçulmanos vão protegê-los. Vocês têm autonomia para ter sua própria fé, suas próprias sinagogas, sua própria cultura, seu próprio sistema penal. Existe um mini-estado judeu dentro do grande estado islâmico. Isso é o Islã. Esses são os ensinamentos do Islã. Viver em paz e harmonia com outros americanos e com toda a humanidade. Proteger as minorias e ser uma força do bem na sociedade. Se houver qualquer irregularidade, como Faizan mencionou, sabe, viu algo, diga algo, certo? Algo assim. Então, os muçulmanos devem ser embaixadores da paz na sociedade. Se houver algo bom na sociedade, devemos nos juntar para multiplicar isso. Se houver algo errado, pecado ou mal na sociedade, devemos trabalhar com as autoridades para suprimir ou erradicar isso. Isso é esperado de todo muçulmano. E esses são os ensinamentos do Islã. Então, é importante, eu diria aos meus compatriotas americanos, que não julguem os muçulmanos porque os muçulmanos são imperfeitos. O Islã é perfeito. Se você quer saber o que é o Islã, leia o Alcorão e conheça a nobre vida do profeta Muhammad. Que a paz esteja com ele. Certo, tudo bem. Talvez um feedback rápido de vocês dois, então vamos encerrar, certo?
Tudo bem, pode falar, sabe? Você vindo aqui significa muito para nós porque queremos multiplicar isso em muitos lugares. Scott Levin, sou prefeito de Elmhurst e estou com meu chefe para me proteger. Acho que eu não sabia o que viríamos a ouvir, mas é uma mensagem muito positiva. Acho que eu mesmo aprendi algumas coisas. Conhecemos algumas pessoas legais aqui hoje da sua comunidade. Tem algumas pessoas legais lá. Sim, estou falando de você, sim. Então, acho que temos uma comunidade muçulmana em Elmhurst também, e acredito que tem que ser uma comunidade onde todos se sintam bem-vindos e todos devem ser compreendidos. Então, isso me ajuda a entender, o que também ajuda a minha comunidade a entender. Então, muito obrigado. Uma grande salva de palmas para o nosso prefeito por ter vindo aqui. Sim. Tudo bem dizer aquela da gravação. Ah, esta é a gravação. Tudo bem? Sou Larry Herman, prefeito de Oprah. Estou muito feliz por estar aqui. Isso foi muito informativo, muito agradável. Oprah é conhecida como uma comunidade muito diversa também, uma comunidade que tem uma população muçulmana muito significativa e muito importante, da qual temos muito orgulho. Então, eu estive em Oprah a maior parte da minha vida, então, obviamente, conheço e interajo com muitos dos nossos vizinhos muçulmanos em Oprah. Eu também tenho meu escritório em Oprah. Fiquei satisfeito por 7 ou 8 anos em dividir o escritório com a organização irmã, o Fundo Islâmico Norte-Americano. Nós trabalhávamos juntos e, na verdade, tínhamos uma sala de oração no nosso porão. Tínhamos nossa antiga sala de ginástica que transformamos em uma sala de oração. Então, estive bastante envolvido e em contato com a comunidade muçulmana por vários anos, mas estou sempre aprendendo algo novo e hoje aprendi muita coisa nova. Muito obrigado e uma salva de palmas ao nosso prefeito por ter vindo. Maravilhoso. Todos vocês conhecem nosso departamento, o Corpo de Bombeiros. Eles trouxeram um kit maravilhoso ali para ajudar as crianças com tudo o que tem no kit. Se puder, por favor, mencione o que tem. Sim, com certeza. Temos alguns capacetes, alguns adesivos, alguns giz de cera, algumas atividades divertidas para eles. Há também alguns chaveiros. Se precisar ligar para o Corpo de Bombeiros sem emergência, nosso número está lá. São coisas que, como vocês nos deram hoje, essa é nossa forma de retribuir. Ok, muito obrigado, valeu. Certo, com isso, mais uma vez, antes de chamar Mehmood, vocês sabem, essa é a comunidade de vocês e nós realmente agradecemos por isso. Todos os serviços que vocês estão prestando para manter nossa comunidade segura, vocês sabem, para manter a humanidade segura. Então, mais uma vez, uma grande salva de palmas para todos os convidados que vieram aqui, vocês também.